Olá, meu nome é Alicia Américo, eu sou mestranda do curso de pós-graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade da Unicamp. A minha orientadora é a professora doutora Regina Brade Tirello e o título provisório da minha pesquisa de mestrado é a conservação das obras de arte no eixo da Avenida São João. Além de mestranda no curso de pós-graduação da Unicamp, eu também trabalho no Departamento do Patrimônio Histórico da cidade de São Paulo, no qual eu sou coordenadora do Núcleo de Monumentos e Obras Artísticas. E desde 2016, quando eu assumi a coordenadoria, sempre se apresentou como um desafio realizar a conservação do acervo de obras de arte em espaços públicos da cidade. E por que um desafio? Então, esse desafio se dá em relação da materialidade dessas obras. Então, a gente tem um grande número de obras de diferentes materialidades. Você tem obras de azulejo, você tem obras de bronze, granito, mármore. E para cada tipo de material você vai ter um tipo específico de conservação, um protocolo a seguir, E além disso, por estar no espaço público, essas obras também elas sofrem com as ações da chuva, do vento, do sol e também por outros fatores que são ocasionados até pela intervenção das próprias pessoas, Então, o ato de subir, o furto das peças, o próprio ato de urinar, isso tudo vai causar danos às peças e por isso se mostra um grande desafio. Esse acervo, ele esteve a cargo do DPH para fazer a tutela e a conservação desde 75. Que foi quando se começou a pensar em como sistematizar as ações com esse acervo, como realizar a inventariação desse acervo, porque antes você não tinha nenhum inventário dessas obras, e todo esse processo de como fazer a limpeza, como fazer a conservação das obras. Das 377 obras que estão implantadas, 202 estão em praças. O restante está localizado em parques, em canteiros, em centros esportivos, entre outros lugares, sempre dentro de espaços da municipalidade. Aqui eu trouxe um gráfico para vocês para mostrar o número de obras dentro de cada subprefeitura. Então a gente percebe que a gente tem sempre uma concentração, tanto aqui na região central, que é a subprefeitura da Sé, quanto na região oeste, que é Vila Mariana, Pinheiro, região de Pinheiros, e a gente também tem na região da Vila Mariana, que é a Zona Sul. E para poder pensar nesse acervo, um conceito que foi fundamental foi tentar pensar o que é arte pública, Então, o que é esse conceito de arte pública? E dentro do trabalho, aqui eu trago para vocês de uma forma bem sucinta e bem genérica, mas é para dizer que a arte pública ela surge como uma proposta de democratizar a arte, Então a ideia era tirar essas obras dos museus e trazer para o espaço público, para um público diferenciado. Então pensando que quando você vai no museu, você vai pensando já em ver a obra de determinado artista, às vezes você já até fez uma pesquisa sobre aquele artista, então você já vai com uma mente do que você vai olhar. E você vai lá olhar porque você quer ver aquilo. E aqui no espaço público, não. Aqui, as pessoas que estão passando na rua, as pessoas que estão esperando o ônibus, no caminhar para o trabalho, elas vão acabar se deparando com obras de arte. Então, não necessariamente que elas vão contemplá-las, Mas, de qualquer forma, cada pessoa vai olhar para essa obra de arte e vai criar uma significação diferente ou mesmo um valor afetivo com essas obras. E, além disso, tem um outro fator, que a arte pública também, até para os próprios artistas, ela também carregava um outro peso, que seria a própria paisagem urbana. Então, para o artista, antes que pensava na obra isoladamente, aqui ele vai começar a pensar na obra com um novo elemento, que seria, então, aqui no caso seria as árvores, os prédios, as edificações e os outros elementos que estão na paisagem.
A própria Cristina Freire, ela fala que a partir dos anos 50, especialmente nas décadas de 60 e 70, os artistas passam a se valer da paisagem, entendida aqui enquanto contexto em seus múltiplos significados, como condição de elaboração e lugar de apresentação de suas obras. Procura investigar e frequentemente agir nas camadas históricas, sociais e simbólicas do ambiente urbano. E além disso, uma outra relação dessas obras é que elas vão começar a adquirir valores. E aí a gente tem obras dentro desse acervo que elas são tanto de caráter artístico, que são aquelas que foram instaladas principalmente em projetos de requalificação do espaço público. Então você tem, por exemplo, essa obra aqui que é do Franz Weisner, que ela está na Praça da Sé, e ela faz parte do Jardim de Esculturas, que foi construído na década de 70, justamente para reurbanizar aquele espaço. E a gente também vai ter as obras de caráter histórico, que são aquelas com o intuito de relembrar a nossa história e personalidades. Então aqui a gente tem, por exemplo, o Monumento à Independência, que relembra a independência do Brasil. Também, como eu comentei anteriormente, como essas obras estão no espaço público, elas estão sujeitas a toda essa interatividade da população e cada observador que interage com essas obras vai começar a criar suas leituras próprias. Então você tem as obras em que as pessoas vão começar a pensar num novo significado dela. Então aqui você tem o Monumento às Bandeiras, que sempre é um ponto de manifestação. Você tem também as obras em que as pessoas nem percebem que aquilo de fato tem um valor e acabam utilizando mais aquilo como até um equipamento público, Então a pessoa sentada, você tem aqui também a criança tirando foto com a escultura, então ela quer ter uma aproximação, E tudo isso mostra que essa fruição, mas todas essas abordagens artísticas, históricas, políticas, econômicas, culturais, sociais, climáticas, estéticas, elas vão influenciar na leitura da obra e também na sua permanência no espaço público. E aí aqui, como o acervo ele é muito grande, como eu comentei com vocês, 377 obras, a ideia foi fazer um recorte urbano para poder estudar e tentar pensar em propostas para a conservação desse acervo. E pensando que na região central é onde se concentra o maior número de monumentos e também por ser uma região que sofreu muitas modificações, o recorte foi justamente na Avenida São João. Foi escolhida a Avenida São João, que é uma importante avenida que logo na formação do Centro Histórico da cidade de São Paulo, foi ela que criou essa expansão para além do Vale do Anhangabaú. E foi uma área também que recebeu vários projetos urbanísticos. E também ela é uma avenida onde tem 5 praças. E nessas praças a gente tem vários monumentos com diferentes tipos de materiais. Então você vai ter aqui, primeiro, a gente tem a Praça Antônio Prado, depois o Vale do Anhangabaú, Largo do Paissandu, Praça Júlio Mesquita e aqui por fim a Praça Marechal Deodoro. Aqui, para exemplificar, essa é a Praça Antônio Prado e esse é o Monumento ao Zumbi. Aqui o Vale do Anhangabaú com o Monumento a Giuseppe Verdi, aqui mostrando a praça onde ele estava inserido em 24, o Largo do Paissandu com a Mãe Preta, a Praça Júlio Mesquita com a Fonte Monumental, a Praça Marechal Deodoro com o Monumento a Luiz Pereira Barreto, o Índio Tamanduá e o Monumento aos Trabalhadores do Asseio e à Conservação. Então, o intuito do trabalho é poder estudar as esculturas públicas a partir do trabalho que foi feito no DPH, para poder pensar em propostas de ações de conservação dessas obras. Para pensar nisso, a ideia do recorte é poder trabalhar com ênfase nas praças, para pensar em como é feita a implantação de novas obras e como é feita a conservação das obras existentes. Além disso, a ideia é analisar os problemas de conservação periódica dos monumentos
e as políticas públicas que contribuíram ou contribuem para a conservação e a ressignificação dessas obras, visando a reflexão sobre as questões de tutela para a preservação das obras, alinhando as questões urbanísticas da cidade. Obrigada.